honra desta noite o Dr. Feize Milani, que é médico, psicoterapeuta, doutor em saúde pública, escritor, educador e palestrante internacional. Sua carreira entrelaça os campos de saúde e educação, desde o nível local até o internacional, tanto nos setores público e não governamental, quanto no privado. Como médico, escolheu atuar não apenas em consultório, hospitais e postos de saúde, mas em comunidades, especialmente com adolescentes, famílias e educadores. Como professor do curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e da Escola Baiana de Medicina, ajudou a criar disciplinas que oportunizam a imersão dos estudantes em territórios vulneráveis e o desenvolvimento de competências visando a humanização do cuidado em saúde. Como fundador do Instituto Nacional de Educação para a Paz e Direitos Humanos, criou programas de educação parental e de formação de professores que impactaram mais de 150 mil crianças em todo o Brasil e na América Latina. Sua tese de doutorado abordou a prevenção da violência entre adolescentes através da promoção de uma cultura de paz. É autor e coautor de 20 livros publicados no Brasil, Colômbia e Estados Unidos. Já ministrou mais de 1.000 conferências no país e em outras 10 nações, por um total de 50 mil pessoas. Foi agraciado com a medalha da Academia Nacional de Medicina e com o prêmio Cidadania Mundial. É membro da comunidade Bahá'í e atualmente serve como integrante da Assembleia Espiritual Nacional dos Bahá'ís do Brasil. A todos, sob as nossas palmas, Dr. Feize Milani. Convidamos o Danilo, secretário do GDI, para conduzir também esse momento. E a Thaís, que é a representante da Fé Bahá'í, que vai recepcionar e estará aqui também conosco. Lembrando que estamos em transmissão ao vivo pela internet, né? Todos estão também acompanhando. Nossas palmas, né? Que está acompanhando também em casa. E acompanhando a 20ª noite de oração pela paz. Dr. Feize Milani, elevada honra recebê-lo, né? O GDI tem um prazer de recebê-lo nessa noite para ouvir a sua brilhante palestra celebrada no Brasil e no exterior. Fique à vontade, né? A noite é sua agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Sinceramente, depois de ouvir as palavras, as preces e os exemplos de vida, né, que estavam aqui nessa mesa até agora, não entendi por que me convidaram, porque já a mensagem foi dada e foi dada com a mais alta qualidade e excelência. Mas, já que eu estou aqui, então, quero expressar realmente a minha felicidade e honra, né, de participar dessa 20ª noite. Eu acho que qualquer coisa que completa 20 anos, né, de um esforço continuado merece muito nosso reconhecimento.
Então, quero cumprimentar todos os integrantes do grupo de diálogo interreligioso, em especial de seu fundador, Dr. Irivaldo de Souza, né, por ter iniciado esse movimento que a gente vê que está produzindo lindos frutos. Se eu compartilhar um pouquinho da minha história familiar, vocês vão entender por que eu fico tão empolgado com esse movimento interreligioso. Eu sou filho de iranianos, meu pai descendente de muçulmanos e minha mãe de judeus. Ambos eram barrais, ambos sofreram discriminação religiosa no Irã, sua terra natal. Se conheceram no Congresso Mundial Bahá'í, na cidade de Londres, em 1963, no meio de 7.000 barrais do mundo inteiro, e 2 semanas depois já estavam casados e se estabeleceram em Porto Alegre, onde eu nasci. Então, eu sou baiano de coração, né? Mas de nascimento eu sou gaúcho. Portanto, eu venho de uma família Bahá'í, cujas raízes são islâmicas e judaicas. Nasci e vivi em uma sociedade preponderantemente cristã, na qual povos originários, povos europeus e povos africanos se mesclaram. Então, realmente faz parte da minha história, da minha vida, do meu ser, esse entrelaçamento de religiões, culturas, povos, visões de mundo, né? E isso me leva realmente a rejeitar toda e qualquer forma de divisão que tenta se impor, né, para afastar as pessoas. Minha modesta contribuição para esse evento vai ser compartilhar algumas citações das palavras de Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, e algumas reflexões sobre essas palavras. E a primeira que eu gostaria de trazer, muito obrigado. Bahá'u'lláh diz que o bem-estar da humanidade, sua paz e segurança são irrealizáveis, a não ser que primeiro se estabeleça firmemente sua unidade. Observe que essa afirmação altera a ordem dos fatores na qual nos acostumamos a pensar. A maioria das pessoas pensa que primeiro precisamos estabelecer a paz para depois estabelecer a unidade entre os povos, nações e religiões. Mas Bahá'u'lláh nos diz que primeiro é necessário estabelecer firmemente a unidade da humanidade e que é essa unidade que vai assegurar não somente a paz, mas também o bem-estar e a segurança do mundo. Então, se a unidade da humanidade é tão importante, se ela é uma condição sine qua non para a paz, então vamos buscar refletir um pouquinho mais sobre o que significa essa unidade da humanidade. Nos escritos Bahá'ís, a unidade da humanidade representa a operacionalização da unicidade da humanidade. Então, são aqui 2 conceitos, unidade e unicidade. Eles são próximos, mas eles são distintos. Quando a gente fala de unidade, a imagem que me vem à mente é uma salada de frutas. Você tem várias frutas, cada fruta se originou de uma árvore diferente e todas essas frutas são misturadas para criar um alimento delicioso, saudável, né? Já quando a gente fala de unicidade, a imagem que vem é a do corpo humano. O corpo humano se origina de uma única célula. É essa única célula que se multiplica e se diferencia, se especializa e vai formando os diversos órgãos, tecidos, sistemas que trabalham de forma totalmente interconectada e interdependente. Então, no corpo humano, você não tem várias peças sendo trazidas e colocadas lado a lado, você tem um todo que é indivisível. E se qualquer parte do corpo sofre,
sente dor, o corpo inteiro sofre. E se o corpo como um todo tem saúde, então todas as suas partes também são beneficiadas. Essa é a visão da unicidade da humanidade. E nas palavras de Bahá'u'lláh, então ele diz: o que Deus pronuncia é uma lâmpada, cuja luz são estas palavras: vós sois os frutos de uma só árvore e as folhas de um mesmo ramo. Tratai uns aos outros com maior amor e harmonia, em espírito amigável e fraternal. Então, não existem duas árvores das quais a humanidade se originou, uma parte de uma árvore e outra parte de outra árvore. Toda a humanidade se origina de uma única, de uma mesma árvore. Todos nós somos folhas e frutos dessa mesma árvore. Portanto, quando Bahá'u'lláh nos fala de reconhecer a unicidade da humanidade, ele está nos convidando a compreender de verdade, né? Que todos os seres humanos têm uma única origem, todas as religiões provêm da mesma fonte. A unicidade da humanidade é uma verdade espiritual plenamente corroborada pela ciência, porque a ciência, todas as pesquisas evidenciam que a espécie humana é uma só, que se originou, né, de um mesmo ancestral comum e se espalhou e ocupou a Terra como um todo. Então, a unicidade, esse princípio da unicidade da humanidade, traz diversas implicações que exigem uma completa reestruturação da sociedade, profundas transformações, tanto nos comportamentos individuais, na cultura, nas leis, na governança do mundo. Por exemplo, se a humanidade é uma só, por que homens e mulheres têm direitos e privilégios diferentes? Por que as mulheres são oprimidas se a humanidade é uma só? E isso é apenas uma diferença de gênero. Se a humanidade é uma só, por que algumas pessoas têm acesso à educação e outras não? E algumas têm acesso à educação de excelência e outras têm acesso a uma educação faz de conta. A unicidade da humanidade requer que a gente aprenda a resolver os conflitos de forma pacífica. Requer a erradicação de todas as formas de preconceito e discriminação. E requer a justiça, o estabelecimento da justiça, né, como a base de um futuro sustentável. Portanto, essa verdade, que é tanto científica quanto espiritual, a verdade da unicidade da humanidade, precisa ser incorporada à vida individual e coletiva da humanidade. E é isso que vai... É a operacionalização desse princípio espiritual que vai trazer a unidade da humanidade. Então, unidade é a implementação da unicidade como princípio governante das relações entre pessoas, grupos e nações. Em outra obra, Bahá'u'lláh revelou o seguinte: a verdadeira paz e tranquilidade somente serão alcançadas quando cada alma desejar sinceramente o bem-estar de toda a humanidade. Veja que profundo, né? A verdadeira paz e tranquilidade somente serão alcançadas quando cada alma desejar, não é só desejar sinceramente o bem-estar de toda a humanidade. Para eu poder desejar sinceramente o bem-estar de toda a humanidade, eu não posso fazer diferenciação entre nós e eles, né? Essa diferenciação, nós e eles, nós e os outros, já me coloca num lugar onde eu não serei capaz de desejar sinceramente o bem-estar de toda a humanidade. Nós e os outros, por exemplo, ricos versus pobres, jovens versus velhos, homens versus mulheres,
líderes versus liderados, patrões versus empregados, e mesmo a humanidade versus a natureza. Então, como é que a gente supera esse pensamento dicotômico que separa, fragmenta nós e os outros, né? Uma das formas da gente alcançar isso é a própria evolução espiritual do ser humano. Porque é possível a gente afirmar que a evolução espiritual do ser humano ocorre na mesma medida em que ele amplia a sua noção de nós. Uma pessoa distante e desconectada de Deus está sempre enxergando motivos para odiar o que lhe parece diferente. Enquanto que uma pessoa verdadeiramente próxima da luz e do amor que provém de Deus, só enxergará luz e amor nos outros, independentemente de quem sejam. A sua noção de nós englobará toda a humanidade, toda a natureza, por compreender e sentir que tudo e todos são reflexos do infinito amor de Deus. De fato, enquanto eu pensava nessas palavras, preparava o meu improviso para compartilhar com vocês, eu me dei conta da seguinte provocação, da seguinte questão. Como é que eu, que sou uma mera criatura, uma mera criação de Deus, posso julgar e rejeitar outra criatura que também foi criada pelo mesmo Deus? A não ser que eu acredite que existem dois deuses, que um criou eu e o meu nós, e tem um outro que criou os outros grupos e as outras pessoas que eu chamo de outros. Então, se existe um único Deus, e Ele é o Criador de toda a humanidade, e todos nós somos criaturas, o que me autoriza a julgar e discriminar outra criatura que também é filho de Deus? E novamente as palavras de Bahá'u'lláh nos conduzem, né, para uma nova visão. Ele diz: não contemples as criaturas de Deus a não ser com os olhos da benevolência e da mercê, pois nossa terna providência abrangeu todas as coisas criadas, e nossa graça cingiu a terra e os céus. Então, meu entendimento é que ele está dizendo que se Deus, né, que conhece todos nós e conhece a gente no nível mais profundo, se Ele derramou sobre todos os seres a sua terna providência, a sua graça, por que nós vamos contemplar as outras criaturas a não ser com os olhos da benevolência e da mercê? Se Deus é benevolente e misericordioso com todos. Mas, infelizmente, nós temos sido condicionados ao longo de milênios a raciocinar de forma a buscar o que nos diferencia e nos separa, ao invés daquilo que nos aproxima e harmoniza. Vemos esse lamentável fenômeno se reproduzindo até mesmo no seio das famílias, né, onde laços sagrados são rompidos por conta de opiniões políticas divergentes. Essa é uma realidade que a gente, né, tem visto aqui no Brasil. Por isso que a gente deve sempre se lembrar de um conselho dos escritos barrais que diz o seguinte: quando surgir um pensamento de guerra, fazei-lhe oposição com um pensamento mais forte de paz. Um pensamento de ódio deve ser destruído por um mais poderoso pensamento de amor. Porque tudo começa no pensamento, né? Tudo começa no pensamento. E eu acho interessante porque diz quando surgir, não diz se surgir. Porque, de fato, somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos. Então, um pensamento de guerra, um pensamento de ódio surge, né? E a gente também tem que ter compaixão consigo mesmo. Ok, surgiu. O que eu vou fazer com isso? Vou transformar esse pensamento em ação? Não. Eu vou fazer oposição, vou combater esse pensamento com um pensamento mais forte de paz e de amor.
Mas eu ainda não respondi a pergunta, né, principal que está ali: a paz é possível? Né? E se vocês tiverem a oportunidade de conversar com um Bahá'í, com um membro da comunidade Bahá'í, vocês vão descobrir uma coisa intrigante, que os Bahá'ís acreditam que sim, a paz não somente é possível, ela é inevitável. E como é possível, né, algumas pessoas perguntam, como é possível, você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Né? Você é alienado? Né? Não é nada disso. A gente está vendo, sim, muito bem o que está acontecendo no mundo, mas existem alguns conceitos, princípios, uma forma de interpretar a história da humanidade que traz aos seguidores da fé Bahá'í essa convicção de que a paz não somente é possível, mas inevitável. O primeiro desses conceitos é que as escrituras da fé Bahá'í comparam o desenvolvimento da humanidade ao desenvolvimento do ser humano individual. Então, da mesma forma como cada indivíduo, né, a humanidade enquanto indivíduo atravessa estágios de desenvolvimento, então tem a infância, tem a adolescência, tem a fase, a vida adulta, da mesma forma, e cada fase do desenvolvimento humano individual tem suas próprias características, né, tem seus próprios desafios. Então, da mesma forma, o desenvolvimento coletivo da humanidade atravessa essas fases. Essas fases não são apenas do indivíduo, são da coletividade humana. Então, na visão histórica da fé Bahá'í, a humanidade está hoje atravessando a sua adolescência coletiva. Quem aqui tem filhos adolescentes vai entender rapidamente do que eu estou falando, né? Porque eu tenho, né, um adolescente em casa. E a gente sabe como é, né? Um dia está bem, daqui a 5 minutos está mal, então é muita oscilação, é muita contradição. Por um lado tem amadurecimento, que a gente fica, uau, não é possível, né? Tanta maturidade, daqui a pouco um comportamento bem infantilizado. Então todas essas contradições, avanços e retrocessos são parte da adolescência, mas elas sinalizam que esta pessoa já saiu da sua infância, já está desenvolvendo novos poderes e capacidades rumo à sua maturidade. Então a boa notícia para os pais de adolescentes é que a adolescência um dia termina, né? E nossos filhos alcançam a maturidade, né? Então, quando a gente olha para a humanidade, esses mesmos processos que é possível observar no indivíduo adolescente, quando a gente aplica, né, na leitura da realidade social, a gente vê o mundo está vivendo uma adolescência bem efervescente, bem tumultuada, mas essa adolescência coletiva é justamente o prenúncio de que a maturidade está chegando. Então, esse é o primeiro motivo desse aparente otimismo dos Bahá'ís, que não é otimismo, é uma convicção mesmo. O segundo ponto é também uma leitura da história da humanidade, em que a gente vê a evolução social da espécie humana, que nos primórdios era baseado em famílias isoladas. Posteriormente, então, ao longo de milênios, essas famílias foram se juntando e formando tribos. Então, nas tribos, as famílias se apoiavam e dividiam as tarefas. Uns cuidavam do plantio, outros cuidavam da pesca, outros cuidavam, enfim, de outras atividades. Passados mais alguns milênios, essas tribos chegou o ponto em que as tribos não atendiam mais às necessidades da humanidade e foi necessário que as tribos se unificassem, e assim surgiram as cidades-estado. E as cidades-estado foram uma grande evolução comparada com as tribos, mas elas também, no devido tempo, se tornaram incapazes de
solucionar os problemas que a humanidade enfrentava. E assim surgiu um processo que durou séculos, mas que levou à fusão das cidades-estado e à criação das nações. Então, hoje nós estamos vivendo os dilemas gerados por um modelo, que é esse modelo dos Estado-nação, que já não responde às necessidades da humanidade. Porque se a gente fizer uma lista dos problemas mais graves que o mundo enfrenta, nenhum deles pode ser resolvido por um país ou isoladamente por cada país. Vamos pegar a crise climática. Como é que um país vai resolver a crise climática se ela é do planeta como um todo? Pega o problema da fome, pega a crise da saúde global, pega a questão da agricultura, né, do terrorismo. São todos os problemas mais importantes do mundo hoje, todos estão fora do alcance da possibilidade dos Estados-nação resolverem, porque esse modelo já não é mais suficiente para a nossa realidade atual. Então, os escritos Bahais nos falam que sim, nós estamos transicionando para um momento em que os Estados-nação vão formar uma comunidade de nações, onde todas serão corresponsáveis pelo bem-estar do planeta e de todos os povos. Terceiro elemento dessa visão Bahá'í sobre a paz é que nós reconhecemos que existem dois processos ocorrendo hoje no mundo simultaneamente. Existe um processo de desintegração, de desmoronamento de velhas estruturas, de desmoronamento de velhas crenças, ideologias e sistemas, que está ocorrendo a olhos vistos, mas existe simultaneamente, concomitantemente, um processo de integração, de construção, de surgimento de novos modelos, de novas visões, né, de novas possibilidades. E esses dois processos caminham lado a lado. Quanto mais um acelera, mais o outro acelera. Então, sim, é verdade, existem várias guerras acontecendo hoje no mundo. Mas também, sim, é verdade, nunca a humanidade esteve tão consciente e tão engajada em protestar contra essas guerras e dizer: nós não aceitamos que vocês façam isso em nosso nome, ou em nome da religião, ou em nome da nossa nação. Né? Então é um exemplo de como que, sim, nunca houve tanta destruição ambiental como hoje, mas também nunca houve tanta consciência ambiental como hoje. Essa é a contradição aparente entre o processo de integração e desintegração. E existe uma analogia muito interessante que ajuda a gente a entender como que esses dois processos interagem, que é o ovo, né? Quando a galinha põe um ovo, e se o ovo foi fecundado, né, quando a gente quebra, diz e o ovo está gorado, né? Na verdade, esse ovo havia sido fecundado e havia ali um novo ser se desenvolvendo. Né? O que acontece quando o ovo é fecundado e, portanto, começa a se desenvolver um embrião que vai gerar um pintinho? Toda a parte de dentro do ovo começa a apodrecer. Na gema está se desenvolvendo um novo ser que vai consumir a proteína que tem na clara, a albumina. E, à medida em que consome, também produz excreções. Então, o que nós chamamos de ovo podre, na verdade, é um ovo fecundado, onde uma nova vida, invisível aos olhos externos, estava se desenvolvendo, e por isso tudo em volta desse novo ser está apodrecendo. Então nós entendemos que a humanidade está nesse momento, né, em que há uma nova ordem mundial, há uma nova visão, há um novo espírito se desenvolvendo, enquanto as coisas em volta apodrecem. Mas uma coisa está ligada à outra. E é óbvio, a gente tem que falar que, infelizmente, né, a mídia faz questão de focar apenas no processo de desintegração.
E por isso a gente tem que ser capaz de ter um olhar crítico e perceber que não tem só processo de desintegração. Como diz o filósofo Jean-Yves Leloup, quando numa floresta, né, uma árvore grande é derrubada, ela faz um estrondo enorme, porque quando ela cai, ela vai derrubando outras árvores e você ouve aquele barulho de longe. Mas ninguém ouve as sementes que estão brotando, ninguém ouve as plantas que estão crescendo. A vida está germinando ao mesmo tempo que aquela árvore está sendo derrubada. Então isso exemplifica bem como que o processo de desintegração é barulhento, espalhafatoso, assustador, mas que o processo de integração e de surgimento dessa nova vida é silencioso, né? Enfim, eu não vou me estender além do tempo, mas termino com outra citação de Bahá'u'lláh, que eu acho que expressa, né, o que esse grupo de diálogo interreligioso tem feito. Bahá'u'lláh diz: a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas, de conduta louvável e digna. Então, a melhora do mundo pode ser realizada e cada um de nós tem o poder e a capacidade de contribuir para a melhora do mundo, na medida em que a gente desenvolve ações puras e boas e exerce uma conduta louvável e digna. E o GDI é uma ação pura e boa, é uma conduta louvável e digna. Por isso eu agradeço muito o privilégio de ter conhecido vocês e ter estado aqui nesse momento. Muito obrigado. Agradecemos o Dr. Feyzi Milani pela brilhante palestra, contribuindo com esta noite de orações pela paz.